Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí com mais uma meditação na Palavra de Deus, como de costume, agora estamos fazendo. A Márcia está assistindo uma pregação lá, talvez isso venha ficar de fundo aí para nós. Mas nós queremos meditar sobre uma palavra aqui nesta noite que Deus toca no meu coração. Hoje até preguei ele para os irmãos ali na quarta secção da Barra sobre isso. E também quero compartilhar com vocês também que esse vídeo vai ficar no meu canal do YouTube. Fica no meu canal do YouTube e vai ficar ali para bastante tempo. Eu quero, nessa noite meditar, vou deixar aqui uma pergunta. Esse vídeo vai ser feito em cima de uma pergunta. Você se sente alguém cumpridor da palavra de Deus? Será que não existe na tua vida nada entra em atrito com a palavra de Deus? Será que os teus feitos não entram em atrito com a Bíblia? Não entram em atrito? Será que em algum momento você e a Bíblia não se discordam? Vamos à palavra de Deus então, né? Palavra de Deus Tiago capítulo 1, versículo de número 22, que diz assim: e sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E existe uma outra versão que diz: enganando-vos com falsos discursos. Será que a tua vida, o teu proceder nunca entra em atrito com a palavra de Deus? Anda em pleno acordo com a palavra? E eu quero fazer uma associação dessa palavra de Tiago 1:22 com 1 Samuel capítulo 15, versículos 13 e 14. 13 e 14, depois a gente vai ler também o 19. Que diz assim no 13: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Saul estava certo de que ele tinha sido cumpridor daquilo que Deus lhe mandou. Samuel então diz assim: então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? Então, cumpriu a palavra, mas a palavra de Deus não era deixar sobrar a vaca nem a ovelha. Deus tinha se lembrado do que os amalequitas haviam feito com o povo de Israel no deserto, e aí queria se vingar. Deus queria, a vingança pertence ao Senhor, né? Deus queria se vingar com eles e queria a destruição completa. Mandou fazer uma obra completa lá, né? E naquele tempo do juízo de Deus sobre os povos era dessa maneira, né? Era completo que Deus agia. Então Deus mandou fazer. E Saul achou que tinha que ir fazendo do jeito dele. É aí que mora o perigo. Há muitas pessoas que acham que eles podem fazer do seu jeito, do meu jeito, que eu vou fazer do meu jeito, vou fazer a obra do meu jeito. E aí que mora o perigo. Saul venceu a batalha. Saul não era um derrotado, Saul era um vencedor. Venceu a batalha. Mas, então ele achou que por ele ter vencido a batalha, não precisava ele ter cumprido à risca aquilo que Deus havia mandado. Cumprindo uma parte, Deus já estaria mais do que satisfeito. Para ele, no ponto de vista dele, Deus já estaria mais do que satisfeito. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. E aí aquela coisa, né? Mas é para Deus que faz. Aí vem a desculpa que o melhor era para oferecer para Deus, né? Para oferecer para Deus. Bom, aí dá. Se for para oferecer para Deus, eu posso desobedecer. Se fosse para oferecer para Deus, então não preciso cumprir a palavra, que é para oferecer para Deus. Né? Biblicamente, o que Deus mais quer? Aí vem a palavra, continua falando.
Aí Samuel, né? Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. Aí o versículo 17 diz assim: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos, ele insistia ainda, à voz do Senhor. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas mais rei. E Saul tinha para ele que ele era executor da palavra de Deus. Ele se sentia como alguém que cumpriu a palavra de Deus. Só que cumpriu do jeito dele, da maneira dele, de forma parcial. Eu digo aqui, existe um grande risco, um grande perigo hoje, irmãos, que é o que eu cuido na igreja, o que eu zelo na igreja e falei hoje. Nós não somos os donos da igreja. Eu não tenho o poder de dizer, cumpre essa palavra, cumpre mais essa ou cumpre menos essa. Eu não tenho poder. Esse poder não nos foi outorgado, o poder de ter domínio sobre a obediência do povo na igreja. A igreja tem que oferecer ao povo a oportunidade de obedecer a palavra de Deus, de serem fiéis a Deus, de serem cumpridores da palavra de Deus. Tem igreja que não permite. Se o membro descobrir algo na palavra e quiser cumprir, a igreja não vai permitir. Não vai permitir isso. E estão cometendo grandes erros, grandes equívocos, porque não adianta, a igreja tem dono, e o dono da igreja que determina tudo que tem que ser feito na igreja, é o dono da igreja, é o dono. Eu tenho a minha igreja, às vezes: Senhor, são os meus que o Senhor me deu para cuidar, mas nós somos todos teus. Não, eu tenho aqui, o pessoal me honra como pastor, sou pastor, né, me honra, me confia na minha decisão, confia naquilo que eu decido, nas minhas palavras que eu decido, coisas concernentes à obra. Mas entre a obediência do povo com Deus, eu não posso interferir, eu não posso ser o obstáculo, eu tenho que ser o facilitador para que a pessoa venha obedecer a palavra. Eu não posso ser o obstáculo. E hoje muitos estão se colocando como obstáculo, então estão induzindo o povo ao erro. Saul achava que tinha cumprido, porque ele tinha tido êxito naquilo que fez. Ele tinha vencido os amalequitas. Venceu os amalequitas, mas não venceu do jeito que Deus queria. E Deus nessa parte é exigente. Ele tinha que vencer da forma como Deus havia determinado que ele havia de vencer. E ele precisava ser executor da palavra de Deus, e não aquele que tem domínio sobre a palavra de Deus, que determina aquilo que deve fazer ou não, que faz do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Então, aquilo que a palavra de Deus determina é regra que nós não podemos burlar, porque é a palavra de Deus que determinou.
E eu faço essa pergunta: se você sair a examinar as Escrituras agora, a tua vida, a tua fé, a tua maneira de servir a Deus entra em atrito com a palavra de Deus em algum lugar? Entra em atrito? Será que se você sair a examinar as Escrituras agora, você vai achar tudo conforme exatamente você está fazendo? Você está dentro exatamente daquele projeto que a Bíblia determina? Ou você vai encontrar alguns lugares que você diz: mas isso aqui eu não estou fazendo, isso aqui eu estou fazendo diferente? Será que você vai encontrar isso? E eu pergunto para você: você se sente alguém que é cumpridor das Escrituras? Ou você tem muitas partes das Escrituras que você é alguém que entra em atrito com as Escrituras? É isso que eu deixo a pergunta para você nesta noite. Porque dizer e bater no peito que cumpre a palavra, todo mundo faz. Todo mundo bate no peito e cumpre a palavra, como Saul também fazia. Tinha feito ali uma parte das coisas, tinha cumprido parcialmente a vontade de Deus, mas ele se sentia que aquele parcial já estava suficiente para ele. Já estava suficiente aquela questão parcial. Mas Samuel disse para ele: que abalido de ovelha é esse que eu estou escutando? Se era para cumprir a palavra de Deus, não era para essas ovelhas estarem aí. E o mugido das vacas também não era para estar aí, porque não foi assim que Deus determinou. Mas eu cumpri a palavra do Senhor. Foi o povo que pegou para oferecer ao Senhor. Quem foi que disse que Deus, quando mandou Deus assim: não, pega para oferecer para mim? Deus não pediu nada. Deus não pediu nada. Como é que eles queriam fazer algo que Deus nem pediu para eles fazer? E eles estavam determinando que tinha que oferecer o melhor para o Senhor, se Deus nem pediu nada. São pessoas que querem ter o domínio sobre a obra de Deus. A obra de Deus é de Deus, irmão. Você sendo pastor, você pode ser evangelista, você pode ser quem for, mas você não tem domínio sobre nada na igreja. A igreja é do Senhor. Você quer errar, você erra, mas o dia vai chegar que assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitará. Pode ter certeza disso. Mas pastor, eu estou na bênção agora, eu falo em línguas, eu curo o enfermo. Não tem problema. Muitos vão fazer tudo isso e serão rejeitados na entrada do céu. Na entrada da salvação serão rejeitados. Porque assim como você rejeitou, aqui Samuel disse para Saul, disse para Saul, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, assim como rejeitasse a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou para que não sejas mais rei, Como rejeitou, assim como ele rejeitou a palavra de Deus, Deus também rejeitou ele, para que não fosse mais rei. Então, não adianta, irmãos, nós temos que ser aqui, o versículo 23, versículo 23 do capítulo 15, assim: porque a rebelião é você deixar de fazer a vontade de Deus e ainda querer fazer a tua e colocar como vontade de Deus. É como o pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. E aí nós vamos ali em Mateus, nós vemos aquelas pessoas que chegaram lá: Senhor, nós fizemos milagres e maravilhas no teu nome, nós fizemos sinais e tudo, e o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é quando nós validamos a desobediência. É quando nós colocamos a desobediência como algo válido, como algo que Deus está concordando e aceitando. Que Deus abençoe as nossas vidas, que você possa meditar aí e percorrer e examinar as Escrituras para ver se a tua vida não está entrando em atrito com as Escrituras. Se a tua vida estiver entrando em atrito com as Escrituras, você não está cumprindo com a vontade de Deus. E se você rejeitar a palavra de Deus, Deus também te rejeitará. Tome cuidado. Em nome de Jesus, receba essas palavras com amor da minha parte, porque eu não quero que você se perca, que você perca a sua salvação. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos e fica essa palavra para a nossa meditação e a nossa reflexão neste momento, em nome de Jesus, nesse vídeo. Amém.